Então, nós vamos continuar o nosso estudo do livro Céu e Inferno. A primeira parte, capítulo 10, nós estamos vendo a intervenção dos demônios nas modernas manifestações, manifestação espírita, né? Então, o que nós vimos até agora, não é? Nós vimos que o demônio, em verdade, né, são espíritos ignorantes, mas também na época, por exemplo, de Sócrates, demônio, daimon, né, significava espírito, pura e simplesmente. Então, entramos na fase das evocações. Por que que Moisés proibiu as evocações? Por quê? Porque os espíritos que se comunicavam eram espíritos assim muito próximos ali da crosta terrestre, que é o que é mais fácil de se comunicar. Nós já vimos pela lei dos fluidos que os espíritos que estão na crosta, que é onde nós estamos também, e que estão ali dividindo espaço conosco, né? Com uma pequena diferença vibratória apenas, suficiente para não serem vistos e para atravessarem a nossa matéria, né? Porque a deles ela é numa densidade diferente. Então, esses espíritos são os que conseguem melhor contato conosco. Por quê? Porque perispírito deles, e muitos deles, muitas vezes praticamente se assemelha até ao nosso próprio corpo físico. Então, é fácil para uma pessoa que seja vidente enxergar esses espíritos. E a comunicação, então, deles, também do ponto de vista da comunicação da incorporação, né? São espíritos que nós percebemos mais. Às vezes a pessoa nem é esse médium tão ostensivo assim, mas o espírito é tão materializado, ele emite odores. Só um minutinho, querido, só um minutinho, que eu só vou rapidinho aqui ver uma... Aqui na minha casa, aqui no meu prédio, já aconteceu um problema sério de um rapaz há muitos anos atrás, filho único, contrariou o pai, comprou uma moto, saiu com essa moto, sofreu um acidente e desencarnou. Eu acho que eu já contei essa história para a Márcia. Aí tem uma pessoa que está aqui no prédio, que mora aqui no prédio, que conhecia ele, começou com um fenômeno de depressão, e a coisa foi evoluindo, e esse espírito começou a obsediá-la. E aí eu comecei na casa dela, que já tem 5 anos que eu estou aqui. Eu mudei para cá no dia do aniversário do Américo, no dia 19 de julho. Vai fazer 5 anos agora. Aí eu comecei na casa dela, dar passe e tudo, e parece que eu comprei aquela briga. Aí, há um tempo atrás, eu subi, que aqui em casa é cobertura, eu subi lá, que eu ponho roupa para secar lá em cima, eu subi à noite para pôr uma roupa para secar. Quando eu subi, eu encontrei com ele. Ele estava apavorado lá em cima e ele está tão terra-terra que ele deslocou do lugar que ele estava e arremessou na porta assim, aquele
parece que fez até barulho, sabe? Eu fiquei tão apavorada que eu saí correndo de susto que eu tive, meu corpo arrepiou tanto que eu dobrei de volume. E ela continua progressivamente depressiva. Agora está tomando tanto remédio que ela ficou meio abobalhada. E ele, eu sei que ele continua atuando. Eu tive que afastar porque ele estava me perturbando muito e eu não consegui doutriná-lo, porque ele não conseguiu sair. Eu não sei qual medida que eu tenho que tomar num caso desse, que está bem dentro desse assunto que a Márcia está falando aí. Pois é, veja, provavelmente ele nem tem noção do mal que ele está fazendo, né? É. Provavelmente não. O gênero de morte, né? Deixa a pessoa perturbada por anos a fio. Já tem uns 20 anos que ele desencarnou. Pois é. Mas... Aí não é só eu que escuto os barulhos dele, não. Você está sentado aqui embaixo, as cadeiras arrastam, a porta abre e fecha. Se eu estou lá em cima, o armário da cozinha abre e fecha e as panelas mexem, você chega, não tem nada. Então, imagina um espírito nesse estado, né? O quanto que ele influencia, porque se aproxima de uma pessoa, por mínimo que ela seja sensitiva, ele está tão impregnado de fluido animalizado que ele não consegue nem saber direito que morreu e ele fica procurando. Oi, Magna, fala. Ô, Márcia, no caso, não seria bom ela procurar uma pessoa para ajudá-la a fazer o culto no lar, não, querida? Então, eu já fui lá fazer o culto no lar, já ensinei, sabe? Mas ela agora já virou possessão, o jeito que ela está. Estou procurando aqui meu carregador, que minha bateria está pouca. Então, o que acontece, né? É necessário, dependendo do tipo do espírito, tem que ter muita força moral, sabe? E fazer o culto no lar nem sempre é suficiente, né? Principalmente, como a Rosalba está falando, já está no estado de subjugação corporal, né? Por quê? Porque ela é mãe, né? Ele é filho. Então, há um vínculo magnético grande, vai saber das histórias deles passadas. Não, mas ela não é mãe, não. Ela era amiga da família. É mesmo? Eu entendi que ela era mãe. Não tá ouvindo, amiga. Tá. Eu vou para um lugar aqui, porque está tendo uma festa junina na minha rua, e lá no meu quarto está um barulho horroroso. Eu entendi que era a mãe dele. Existe um... Não, era amiga da família. Existe um problema por parte dela, que é um problema consciencial, entendeu? Ela parece que ela já cometeu algum ato que pesa muito na consciência dela, que eu não sei o que é. Já até eu estive pensando em aborto, talvez, porque o que ela sente é um... E ela comentou com uma pessoa que veio aqui, que é de Umbanda, que veio fazer um trabalho na casa dela, ela comentou com ele que ela tem um problema de consciência e também, eu não sei se é relacionado com a família, com o pai do rapaz, entendeu? Tem um nó nessa história aí que ela não relatou. Tem que ter alguma coisa que a deixa fragilizada. Porque aí ela abre as suas defesas, ela se sente culpada e a consciência de culpa, nesse caso, esse tipo de consciência de culpa, ela vai gerar o vínculo. Assim, por exemplo, às vezes, chama-se um mecanismo de transferência que a pessoa faz, né? Sim. Então, veja, às vezes nós tem alguma coisa, né,
alguém que nos aborreceu no trabalho, seja onde for, nós absorvemos aquela energia da pessoa. E aí, não conseguimos, não temos condições, porque a pessoa está até isso no Evangelho, né, dos déspotas domésticos e tal, mas é o mecanismo que é o mesmo. Nós não temos como revidar para a pessoa, ficamos com aquilo, e quando chegamos diante de alguém que é mais frágil do que nós jogamos aquela energia naquela pessoa. Né? Então, é um mecanismo de transferência. Isso também acontece conosco mesmo. Então, por exemplo, vocês entenderam o que eu falei, né? Você está nervosa, você chega em casa, a pessoa chega, fica chutando o cachorro, brigando com a mulher, entendeu? Mas não é a mulher, não é nada, é ele que está encharcado daquela energia. Então, isso ativa na pessoa, né, um centro lá da agressividade, né, que a mediunidade está relacionada com esses padrões básicos, né, de comportamento. Então, quando um ser em profundo desalinho, né, perturbação, sofrimento, cheio dessas energias, e ele, então, como era conhecido, encontrou nela aquela pessoa que iria, de alguma maneira, trazer para ele aquele alento, né? Porque o médium, ele absorve a energia do espírito, o espírito, principalmente quando ele morre de morte violenta e tal, enfim, ele sente muito frio, então ele se aproxima, né, dos médiuns, e quando ela, então, absorve aquela angústia do espírito, ela vai jogar isso para ela mesma, ela vai fazer uma transferência para a sua culpa, ela vai entender que ela está sofrendo porque ela merece, que aquilo é dela, que é uma punição, né? Então, esse é o problema da consciência de culpa. O espírito, ela poderia reagir se ela não tivesse essa culpa, essa sensação de culpa. Né? Tanto que as obsessões, elas se instalam sempre na mente culpada. Né? A mente culpada. E por isso que nós temos tanto que trabalhar nessas questões, para que não fiquemos ali no remorso, né? Porque cometemos um erro, né? Um equívoco em determinado momento, em que tínhamos um nível de entendimento, o tempo passa, mudamos o entendimento. E aí, oi, Magna, fala. Nos perdoar, né, Márcia? A gente tem que se perdoar, né? Isso, se perdoar para poder reparar, né? Porque o que ocorre, né? Você vem, tem um entendimento, aí você muda o seu entendimento. Quando você muda o seu entendimento, ocorre o arrependimento, né? Você deseja mudar a sua rota. O arrependimento ele é necessário para que você possa mudar a tua forma de seu comportamento, a sua maneira. Só que antes do arrependimento vem um remorso. O remorso ele não é saudável. Vem aquela dor, aquele impacto, e aí nós temos que transformar esse remorso no arrependimento, que arrepender é pender para o outro lado, mudar de lado, e modificar o comportamento e já partir para a reparação. Como que nós vamos reparar? Fazendo o bem, fazendo a caridade, trabalhando no bem, né? Ocupando a mente. Mas aí a pessoa, porque provavelmente a religião dela não tinha esse entendimento, aí né? Ou às vezes a pessoa também não está habituada a fazer a caridade e tal. E aí
a pessoa se perde nisso, né? Pode ser isso. Ele nem deseja obsediá-la, mas obsedia, né? Ela absorve aquele fluido doente, né? Por isso que, por exemplo, o espírito suicida, eles não ficam na crosta terrestre. Existem espíritos que estão encarregados de retirá-los para outros locais. Deixa eu fechar ali de novo, tá? Peraí. Pronto, estava entrando cachorrinho aqui. Então, como que nós reparamos, né? Nós não precisamos reparar para a própria pessoa a quem nós ofendemos, porque nós sempre devemos para a lei de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Imediatamente, né? Imediatamente, nós temos que começar essa mudança de rotina, né? Modificar nossos hábitos, nosso comportamento e começar o trabalho no bem, aquilo que a gente puder fazer, tiver ao nosso alcance, porque essa é a única salvaguarda da obsessão, né? Claro, também procurar médico, porque medicamentos adequados e corretos tem que... Porque também tem isso, né? Além, às vezes, a pessoa tem um obsessor também dela. E aí, o obsessor da pessoa, ele interfere até mesmo na, na absorção do medicamento. O medicamento não faz efeito. Também interfere na conduta, às vezes, do médico, para que o médico erre o diagnóstico, receite um medicamento que não melhor. Aí é um obsessor mesmo, né? Fazendo essas interferências. Então, imagina, né? Quanta coisa. Então, cada caso é um caso, né? O caso dela, por exemplo, Márcia, eu já, toda vez que a gente tem, toda semana tem o trabalho aqui do café da manhã, ou lanche para os moradores de rua, e eu chamo, sabe, para ela participar, para ela interagir, ela não veio, já cansei de chamar, inúmeras vezes, ela não vem. E tem aquele centro, você lembra que você foi com a Júlia, Sim, sim. né? É muito bom. E então, ela começa, vai 2 semanas, depois para, sabe? Eles falaram que tinha que ter uma sequência de passe. E ela agora está ficando, assim, meio robótica, sabe? Assim, parada. Está piorando com a medicação. E a crise de choro, eu cheguei outro dia, ele me chamou na urgência lá, uma crise de choro, assim, convulsiva, de você morrer de pena da pessoa, não para de chorar, não. Que balança o corpo, assim, não para de chorar. Aí deve ter incorporação também, né? Exato. Porque outra característica da mediunidade, perda de controle, né? Perda de controle. E chega num ponto que o sistema nervoso autônomo está tão afetado que ela realmente não controla mais nada. Então, é isso. Agora, como nós vamos ajudar? Nós não podemos pensar que a nível desse de obsessão nós vamos dar conta sozinhos, porque é necessário fazer como se chama, uma anamnese, né? Conhecer a fundo tudo. E o ideal realmente é o tratamento dentro do centro espírita, porque ali há uma equipe, né, mais habilitada. Eu não posso sozinha ficar indo dando passe, eu porque acho que não é bom. Conta, né? Não vai dar conta. Eu estou comprando uma briga, né? Exato. Lembra que Jesus falou? Quando tinha aquele jovem que
ele convulsionava, né? Lunático. Olha que interessante, jovem lunático, lua, que vem da lua, lunático. Porque a força da lua, né, o magnetismo da lua interfere nas questões mediúnicas, diretamente, né? Porque interfere na produção de ectoplasma. Então, desde aquele tempo que já se sabia que a lua tem esse magnetismo, né, que interfere. E esse jovem, então, ele caía no fogo, caía na água. E aí os apóstolos não conseguiram expulsar aquele demônio. E aí, chamado de demônio, né, mesmo. E aí Jesus consegue, e aí e eles ficam meio magoadinhos, mas o senhor conseguiu e nós não, por quê, né? Uai, porque era Jesus, né? Mas aí Jesus fala, para essa casta de espírito, é necessário muito jejum e muita oração, ou seja, muita autoridade moral, muita, né? E eles não tinham isso, os apóstolos, né? Então, não é fácil, não é simples, é uma obsessão, é uma coisa que tem história, às vezes, de séculos, né? Então, até um grupo mediúnico, para dizer que é eficaz no trabalho de desobsessão, tem que ser um grupo que tenha muita autoridade moral, né? Que faça muito jejum e muita oração, para ser de desobsessão. É diferente de grupo de tratamento, né? De grupo que vai cuidar de espíritos sofredores, vai encaminhar espíritos, que é o que normalmente acontece. Aí, depois de um tempo, o grupo se autodenomina de desobsessão. Não é. Nenhum grupo que tenha menos de 10 anos de trabalho ali, trabalho persistente, grupo que se ame, que tenha afinidade e que tenha lastro na caridade. Tem que praticar a caridade. Se não for assim, os espíritos não levam os obsessores, porque eles não dão conta. Entendeu? Não vão dar conta, não tem autoridade moral para isso. Então, ficam sempre naqueles espíritos mais sofredores, né? Mais ali do dia a dia. Né? Entenderam? Não é tão simples assim, sabe? Fazer um trabalho de desobsessão. Porque a obsessão, ela, como eu falei, ela tem história, né? É algo assim, tem raiz. Então, imagina, vamos pensar aqui, gente, nós. Pensar nós. Nós temos nosso problema, nossas dores, né? Aquelas pessoas com as quais nós não conseguimos, às vezes, perdoar, às vezes até perdoamos, mas quando sempre estamos ali entristecidos, então começamos a fazer uma terapia, não é? Para poder aceitar isso, aquilo, outro. Gente, quantos anos de terapia que demanda? Quantas sessões? Não é? E ainda, às vezes, tomando remédio, e com toda ajuda, e ainda estando encarnado, porque o encarnado sente muito menos do que o desencarnado. Quanto que nós demoramos para, às vezes, nos resolver um problema, às vezes, da infância? Uma palavra que a mãe falou que o filho e que ficou. Ou alguma coisa que não conseguimos digerir. Não é? Anos e anos. Então, supor que em 1, 2 reuniões mediúnicas, o espírito vai, conversa lá, vem o dialogador, né, que as pessoas chamam de doutrinador, é outro nome inadequado, porque
doutrinador, que é alguém que doutrina, né? Ou seja, alguém que tem ali, vamos dizer assim, uma capacidade imensa, hipnótica, de modificar a estrutura mental da pessoa e, né, colocando então, isso que seria doutrinar. Então, tanto que hoje se usa mais o termo dialogador. Então, aí você dialoga com o espírito, e uma reunião, duas, e ele senta, aí ele vai encaminhado. O que nós temos que conseguir nesses diálogos é fazer encaminhamentos para locais mais adequados do mundo espiritual. O que nós temos que fazer é convencê-lo de que houve a desencarnação, ou passar orientações básicas a respeito da vida depois da morte. E pronto. E aí, depois disso, outros espíritos muito mais habilitados irão conduzir aquele processo, né? Mas, então, é assim, meio que funciona. Então, nós estamos falando aqui das evocações. Então, imagina por que não se deve evocar, né? Porque, às vezes, estamos numa reunião mediúnica e nós não sabemos o nível vibratório daquela pessoa que desencarnou. Às vezes, ela aparentemente era alguém de muito bem colocada, era alguém assim que cumpria com todos os seus deveres, uma alma praticamente nobre, mas nós não sabemos exatamente onde ela vai se situar. Aí nós vamos para a reunião mediúnica e ficamos evocando aquela pessoa, né? E às vezes ela está numa região que ela está até presa lá, ela não pode sair dali. Ela não pode sair, né, daquele local. E então é isso, né? Que nós não. Por isso, as manifestações devem ser espontâneas, sempre, né? Porque podemos evocar um espírito, e aí vem outro no lugar, né? Às vezes um galhofeiro, um zombeteiro, às vezes até alguém que conhece mais ou menos a história, e vem e se passa, né, por ele. Então, é isso que nós estamos tratando aqui no item 16, tá? Quem são esses que acodem ao chamado, né? Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente. Então, quem é o herege? É aquele que utiliza a mediunidade para os mais variados fins, né? Herege significa isso, né? Pessoa que distorce as leis espirituais. Ele deseja simplesmente um relacionamento com o mundo espiritual para satisfazer problemas materiais. Ou o ímpio, né? Ímpio é aquele que não tem Deus dentro de si. Pio significa Deus. Impiedade significa também a pessoa que não consegue de jeito nenhum fazer nada de bom, né? Porque piedade significa Deus em substância. Então, quando nós... Oi, Magna, fala. Eu tenho um problema muito sério com as minhas filhas. Elas pagam para uma moça colocar a carta para elas por vídeo, sabe? Sei. E a casada que começou com isso. Aí paga, não sei quanto que é, não me interessa, não quero saber. Eu falei para elas, gente, deixa eu falar para vocês. Em primeiro lugar, caridade não se paga. Então, já começou errado por aí. Eu sou muito... Eu penso desse jeito e eu acho que caridade... Eu acho não. Caridade não se paga. Eu fui ensinada assim. E aí elas põem carta
A Isabela ficou sabendo que ia receber uma grana violenta, que ia mudar a vida dela. Não mudou nada, porque se tivesse mudado eu estaria vendo, né? Porque ela poderia pagar o parto dela, o carro dele está estragado, não está tendo muito conserto. Poderia ter trocado de carro, que é um carro velho. Então, não estou vendo melhora nenhuma. Mas continua botando a danada ela joga búzios e bota carta por vídeo. E a Vitória é mais pão dura, então, por ela ser pão dura, ela se solta mais. Mas a Isabela não tem jeito. Então, o que é isso, né? Isso virou uma febre, viu? Tá no Brasil inteiro. Meu Deus, conheço muita gente, muita, muita. É assim, e fica um vício. Na verdade, eu vou te falar uma coisa, o que mais acaba acontecendo? Mas é como se fosse uma psicologia à distância, a verdade é essa, sabe? Por isso que a pessoa vicia, então, ao invés de ir no psicólogo, pode ir no tarô, porque, sabe? Então, muitas delas falam coisas meio medianizada, não medianizada e tal. Então, a questão toda, o que é que eu estou querendo quando eu coloco essas cartas, né? A pessoa. Porque normalmente aquele que está jogando a carta, ele é médium, né? Ele vai responder pela sua heresia, vamos dizer assim, né? Pelo objetivo que ele tem, né? Ele vai responder por isso. E aquele que está ali acreditando naquilo, ou, enfim, isso também será perguntado para ele, né? O que te levou a isso? Qual é o seu objetivo, né, com isso? Que às vezes a pessoa está querendo uma palavra de consolo, uma coisa ou outra, como centro espírita. E a própria Igreja Católica. Porque no confessionário, o que é a confissão, né? A confissão era, e é até hoje, um espaço reservado para a pessoa desabafar. Acabou sendo um ambiente, muitas vezes, em que o pároco queria ter informações, modificando ali o objetivo real. Então, essas questões de tarô e tal, como a pessoa não encontra, às vezes, ressonância em outro lugar, ela faz isso, sabe? Mas, se ela tem o objetivo de melhorar a vida dela materialmente, você vê, tem igreja que cobra, né? Não é? Você tem que pagar um valor lá mesmo, tem que dar aquilo, porque se você paga a tua vida, vai melhorar materialmente, não é? Vai melhorar materialmente. E é a mesma coisa, sabe? É tudo no final a mesma coisa. O que vai aí dizer se é o nível de compreensão daquele que está indo pedir, o que ele quer, se ele quer, por exemplo, tirar o marido da fulana, né? Não é? Aí, gente, um objetivo, né, herético, não, não tem como não dizer, né? Se ele está querendo arrumar um namorado, é um objetivo fútil. Oi, Malvina. Ou o marido de volta em 3 dias. Ou seu o marido de volta em 3 dias, tomar o marido da outra. Pois é. Se ainda coisas, elas vão mesmo. Né? Mas essas coisas todas que são feitas com essa base, é uma base de areia movediça, né? Tudo que a pessoa consegue com isso não tem, vamos dizer assim, não tem sustentação, não se sustenta. Eu vou dizer para vocês
uma experiência, eu já contei isso uma vez minha, quando eu era adolescente. Bem adolescente, eu ia na mocidade espírita, né, bem novinha, e eu tinha uma amiga, que ela tinha um noivo, mas essa minha amiga não frequentava o centro espírita. Eu era, assim, aquela espírita mesmo, já fazia até palestra logo na adolescência. Então, eu tinha muito conhecimento já naquele tempo. E eu encontrei essa minha amiga, e ela falou assim, e ela estava sofrendo muito, porque o noivo de 10 anos tinha abandonado ela. Então, ela falou, Márcia, eu encontrei ela no meio da rua, lá em Londrina, eu lembro direitinho, e era muito próxima de ela. Ela falou, nossa, onde você está indo? Eu estou indo ali, uma senhora benzedeira, que ela vai me benzer e tal. Vamos comigo? Eu falei, tá bom, né, benzedeira, eu sempre acreditei muito em benzedeira, porque minha mãe levava a gente. Mas benzedeira não cobra nada, né? Então, aí eu fui com ela. Chegando lá, tinha um banco assim de madeira na frente. E não era uma benzedeira, era uma mulher que colocava cartas, sabe? Que via as coisas e tal. Então, ela entrou e eu fiquei sentada no banco. Aí eu vi, né? Vi aquele monte de coisa, assim, cheiro estranho. Eu falei assim, bom, né? Tô aqui já, né? Aí fiquei, tá. Quando ela terminou tudo, a senhora veio e perguntou se eu queria que ela visse as coisas minhas. Eu falei que não. Não, mas eu não cobro nada de você. Eu falei, não, mas eu tô com pressa, eu vim aqui só com a minha amiga e tal. E saímos, aí eu fui para casa. Naquela noite eu tive um sonho, um desdobramento. E aí os amigos espirituais me levaram lá. E eles me mostraram, naquele banco onde eu fiquei sentada, estava sentado um monte de homens, que, sabe, saqueiro, assim, que só usam calção, sabe, saqueiro? Lá no Paraná tinha muito saqueiro. Sabe o que é saqueiro? Pessoa que carrega aquele saco de arroz, saco de feijão. Então, eles são muito fortes, né? Então, eles têm um corpo bem avantajado. Então, eles tinham aquele corpo forte, então, assim, muito materializados. E eles só de short, sem camisa, ali sentado, conversando, rindo. E nós chegamos, e aí eu falei, nossa, eu tive aqui, foi aqui que eu tive. Ele falou, nós estamos querendo te dar essa lição, né? Essa senhora, ela está longe de ser alguém que tem o coração dela no bem, e ela usa esses espíritos, eles conhecem, vão na casa da pessoa, traz a história para ela, conta algumas coisas para ela, e eles recebem a paga, né? Com o que ela paga, né? Então, com coisas materiais mesmo, né? Porque eles se alimentam de coisas bem materiais. E aí eu falei, mas não se preocupe, eles não estão nos vendo, nós só te trouxemos aqui para você ver o risco que a pessoa corre quando vai num lugar que não é, vamos dizer assim, os espíritos que estão ali são frívolos, né? Não são espíritos. Porque qual é o espírito que vai ficar querendo resolver determinado tipo de problema, né, sem verdadeira utilidade para a pessoa? Então, é isso, né? E hoje está uma febre. Infelizmente, as jovens, né, correm atrás dessas quimeras para saber. E o que nós temos que fazer? Orar, né? Pedir a Deus para que é uma infantilidade, muitas vezes, né? Então, ele diz aqui, ó, aqueles que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio, que não tem Deus, ou do crente. O crente aqui é aquele que acredita em tudo, né? O que importa dizer da inocência ou do crime, muitas pessoas estão inocentes nisso. Não são enviados de Deus.
nem apóstolos da verdade e da salvação, mas fatores do erro, porque o que eles vão falar dificilmente vai acontecer, né? Porque eles têm acesso a um pedaço só da realidade, mas que isso eles não têm. E agentes do inferno, imagina se você vai pedir a destruição de uma família, por exemplo, né? Assim, ao herético, ao ímpio, né? Ao criminoso, Deus não permite que os bons espíritos venham tirá-los do erro para salvá-los da perdição eterna. Perdição eterna aqui é no sentido de que a pessoa, quando ela desencarna e ela sente que ela está sofrendo, na cabeça dela, ela está no inferno eternamente. É como se aquilo fosse eterno, por isso que a noção de tempo dela é essa. Foi, Magna? Seria umbral, querida? Hã? Seria umbral? Olha, existem vários níveis, né? Então, nós temos a crosta da Terra, que é aqui bem pertinho de nós. Os espíritos que estão na crosta, rodando para lá e para cá, eles ainda não foram nem para o umbral ainda. Tá vendo? O umbral é um pouco mais acima. E a região de sombras e de trevas tem a crosta para baixo. Tem vários níveis também. Entendeu? Normalmente, os que estão rodando na crosta são espíritos que desencarnaram e ficam dentro das próprias casas, né? Nas famílias. Oi, Malvina. Na hora que você ia falar sobre você ter ficado sentada no banco, que você desdobrou à noite, aí a minha internet caiu, eu não ouvi nada. Então, vou repetir. Acho que você terminou de falar, que aí eu tentei entrar, aí entrei de novo. Então, deixa eu contar, porque, nossa, mãe de Deus, vai morrer de curiosidade, né, meu bem? Então, aí os espíritos, eu vi os espíritos, pareciam saqueiros, sabe? A gente do Paraná sabe o que é um saqueiro, aquele pessoal que ficava carregando. São Paulo também, hoje eles chamam chapa, né? Isso, carrega coisa pesada. Mas era naquela serialista, né, que chama, eles contratavam saqueiro. Então, eles homem forte, né? Eles ficavam todos musculosos. Isso. Muito musculoso. Ou seja, muita matéria, tinha que comer muita comida, muita matéria. Eu imaginei os estivadores, aqueles pessoal, aquelas estivador, isso. Para mim, o que eu conhecia era saqueiro, né? Então, eles estavam sentados naquele mesmo banco que eu estava sentada, ali que eles ficavam conversando, brincando, rindo, fazendo bagunça. Eles estavam longe de alguma oração, algum momento, né? Porque, às vezes, a pessoa é uma bezedeira, às vezes a pessoa, ela coloca a carta, mas ela coloca como sendo, vamos dizer assim, é mais uma bengala, assim. Mas ela teria acesso, como diz o doutor Henrique Rodrigues, né, ela é médium, ela teria acesso à informação, mesmo sem colocar a carta, ela só coloca, porque é igual uma pessoa de um rosário, uma coisa assim, entendeu? Mas, no caso, não era uma pessoa que você pagava e ela fazia aqueles trabalhos, aquelas coisas, mandava essas entidades na casa das pessoas, criar problema e tal, né? Porque atuar na mente do outro lá, veja, a pessoa é noiva, não quer mais casar, aí ele vai lá e começa a obsediar aquela pessoa para ela casar. Só que o que vai acontecer? Ele vai casar obsedado. Aí esse casamento vai ser o quê? Logo depois que conseguiu o objetivo, os obsessores vão sair. E a pessoa vai cair em si, aquela hipnose, né? Então, o casamento foi dado ao fracasso. Né? Eu sempre falo para as pessoas, Márcia querida, que esse negócio de pedir namorado, marido, tem um preço.
A pessoa tem, mas tem um preço. Eu sempre deixei isso bem claro para as minhas filhas. Vocês podem pedir namorado, marido, o que vocês quiserem, mas tem um preço, o casamento não vai dar certo. Então, eu Você deixei isso pode bem pedir para claro. Santo Antônio. Para Santo Antônio pode. Pode. Aí você tá pedindo com o santo, entendeu? A Vitória é muito incrédula. A Vitória é muito incrédula. Ela procura namorado nesse negócio de internet aí, que eu não sei como é que chama. Mas de vez em quando ela sai com um rapaz aí e se decepciona. Ela vai para o local público e se decepciona. Esse negócio de namorar pela internet, conhecer pessoa pela internet, que eu não entendo muito bem como é que chama isso. Quem deve saber é a Júlia, que é mais nova, mas é uma coisa terrível isso. A Vitória, infelizmente, tem isso. Um perigo, né? Muito pior do que botar a carta pela internet, mas muito pior. Porque aí você está falando com uma pessoa que você não sabe, assim, nossa, né? E as mulheres elas querem acreditar, né? Querem acreditar que aquilo, que a pessoa está interessada mesmo, não sei o quê. E hoje está cheio de golpe, essas coisas. Está cheio de golpe, nossa. A Vitória assunto para titia, com 27 anos. Falei com a minha filha, pelo amor de Deus, você está começando a vida. Então, de vez em quando, ela apronta essas besteiras aí. Ela não conta, não, me conta, não, ela joga no ar, sabe? Sei. Aí eu falo, filha, por favor, meu bem. O último que ela conheceu tinha passado e ela não aceitou o passado dele, aí terminaram, começaram a namorar. Eu nem cheguei a conhecer. Eles começaram a namorar e terminaram porque ela não aceitou o passado dele. Mas é isso. Eu peço muito a Deus por ela. Porque assim, a pessoa quer muito aquilo, aí depois, quando nós temos que deixar as coisas acontecerem de uma forma mais espontânea. Mesmo assim, nós não vamos nos furtar, né, dos reencontros e às vezes, muito sofrimento, às vezes, no casamento, né? Então, é o que é, como diz André Luiz, né, em Nosso Lar. Ele queria muito, muito voltar para ver a família dele na Terra, né? Lembram disso? Então, ele falou para o Ulisses, falou assim, você, vamos dizer assim, ele tinha visto ali uma conversa sobre quando nós queremos realmente alguma coisa, nós conseguimos. Então, ele falou, eu vou desejar muito, 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 e ver minha família e eu vou conseguir. Aí o Ulisses falou assim, então, mas é assim, ó, desejar, saber desejar, trabalhar na direção daquilo que você quer que aconteça, né? Então, é saber desejar, né? Não é só desejo, né? Que às vezes a gente deseja só casar, não sabe nem o que é casamento, né? E aí, depois falar, olha o que eu fui desejar, meu Deus, o que eu arrumei para minha vida, né? Então, vamos deixar, porque diz que às vezes também nós queremos tanto uma coisa, tanto, a gente fica pedindo tanto para Deus, aquilo não estava no nosso caminho. Não estava, era outra o nosso planejamento, mas a pessoa quer casar, não sei o quê. Aí Deus cansa, né, e fala assim, então casa, já que você quer tanto. Aí logo a pessoa encontra alguém de uma outra vida, estabelece um vínculo, casa e olha aí, né? E aí ela arruma uma encrenca para ela. Né? Fala, Mário. O lado bom dessa história da Vitória toda, da minha filha, é que ela se joga no trabalho. Então, ela está crescendo, assim, numa expectativa, crescendo profissionalmente, numa expectativa que ela quer, né? Que ela precisa ter, porque ela gosta. Então, a vantagem é essa, que ela tem se jogado no trabalho. Né? Dia 25, agora ela começa um trabalho novo, que era dia 1º, antecipou para o dia 5. Ela está saindo da empresa de quase 5 anos para se jogar num trabalho de geologia que ela fez o mestrado. Então, ela está assim, muito entusiasmada, mas aí ela vai ter patrão, a empresa de a esposa e o marido.
Então, eu estou em oração por ela, que ela siga esse caminho, esquece um pouquinho dos namorados, né? Vai ter que Canaliza, vir. né? Ela vai canalizar, porque isso tudo, gente, chama-se energia sexual da alma, né? São as forças telúricas. É muito difícil lutar contra as forças telúricas. São as forças, principalmente a mulher, né? A mulher tem muito, homem também, né? Mas o homem, vamos dizer assim, considerando a cultura que existe, ele, então, se permite muita coisa que a mulher acaba não se permitindo, mas as forças telúricas são as forças do útero, que nós chamamos, histérica, né? Histerismo. E são forças muito, muito poderosas. Por quê? Porque elas são forças, energias da terra, são energias do corpo. Então, nós precisamos pegar essa energia e canalizar no trabalho, canalizar na profissão, canalizar, seja no que for, para ciclar essa energia, porque senão ela fica presa no corpo e puxando a pessoa, né? Entendeu? E aí são as forças sexuais da alma, que são muito vigorosas, né? Muito vigorosas. Então, aqui só continuando, não lhe envia, então, os espíritos de Deus, né? Deus não lhe envia senão os subordinados do inferno para enfiá-lo mais no lamaçal. Bem mais não envia a inocência, senão seres perversos para pervertê-lo. Né? Então, não se encontra, pois, entre os anjos, entre as criaturas privilegiadas de Deus, um ser bastante compassivo que vem em socorro das almas transviadas. Para que servem, pois, as brilhantes qualidades que exornam tais seres? Acaso tão somente para seu gozo pessoal? E serão eles realmente bons quando, extasiados pelas delícias da contemplação, veem tantas almas no caminho do inferno sem que procurem desviá-las? Mas isso é precisamente a imagem do egoísmo desses potentados que, impiedosos na farta opulência, deixam morrer à fome o mendigo que lhes bate à porta. Ou seja, os médiuns, né? Opulência, assim, que estão cheios de possibilidades, mas não usam a mediunidade para consolar, né? É mais ainda, é o próprio egoísmo arvorado em virtude e colocado aos pés do Criador. Mas vós vos admirais que bons espíritos venham ao herege e ao ímpio, certamente porque vos esquecestes desta parábola do Cristo. Não é o homem são que precisa de médico. Então não tendes um ponto de vista mais elevado que o dos fariseus daquele tempo. Então, o que ele está falando, né? Que quando a pessoa está num caminho muito equivocado, os espíritos do Senhor não irão lá tentar socorrê-lo. Nós não podemos julgar isso de uma forma, vamos dizer assim, fazer um julgamento cruel a respeito, porque nós seremos melhores do que eles, né? E vós mesmos, vós vos recusareis mostrar o bom caminho ao descrente que vos chamasse? Então, por exemplo, a Magna, ela não está mostrando o bom caminho, ela não está orando pelas filhas. Imagina o espírito protetor das filhas, o espírito protetor daquele médium perturbado. Todos nós temos aqueles que nos desejam colocar no bom caminho, né? Pois bem, os bons espíritos fazem o que faríeis. Dirigem-se ao ímpio para dar-lhe bons conselhos.
Ó, em lugar de anatematizardes as comunicações de além-túmulo, fora melhor fora bendissesses os decretos do Senhor, admirando-lhe a onipotência e bondade infinitas. Então, sempre, das situações mais estranhas, Deus consegue, de alguma forma, encontrar ali o bem. Né? Existe uma frase do Emmanuel, que não sei onde que está, e que também está no Evangelho. Embora não, eu vou falar a frase, ela não é exatamente assim, porque ela está de duas. Embora não nos pareça, até o mal está a serviço do bem. Por pior que pareça uma situação, dali sempre sairá um bem. Provavelmente não naquele momento, não como nós desejamos, mas o mal está a serviço do bem. Seja para ensinar alguma coisa, não é? Seja para abrir os olhos ao cego, mas, evidentemente, que quanto mais nós vamos estudando e compreendendo o Evangelho, nós vamos também tendo mais responsabilidades, não é? Então, é isso. Tá bom, gente? Sabendo que Deus sempre estará aguardando, né? Só que Deus também é o seguinte, Deus, para ele, 1 ano, 1000 anos, 5000 anos, uma eternidade é a mesma coisa, né? Então, Deus tem essa paciência aí, né? Só que para nós, 1 ano no sofrimento, 2 anos é muita coisa, né? Então, vamos parar para pensar. Tá bom, gente? Deu mais ou menos para nós entendermos, né? Eu acho. Penso eu. Muito, muito abençoado o estudo. Tá bom.